Paz do Senhor Jesus, amém, abençoa a sua vida nesta noite. Os irmãos que estão nos acompanhando pela live, que Deus abençoe. Eu quero orar por você nessa noite, você que trouxe seu dízimo e sua oferta, você que está em casa e que tem separado a tua oferta e o teu dízimo, seja ela via transferência, via Pix ou de maneira física. Nesta noite eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por tua fidelidade e pelo teu amor. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que tu nos dá de cooperar com a tua obra. Assim como diz a tua palavra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 a seguir, que é para trazermos os dízimos e ofertas à casa do tesouro e fazer prova de ti, se tu não abrires as janelas dos céus e derramar sobre nós uma bênção tal que dela nos advém a maior abastança, e por causa de vós, diz a palavra, repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra, e tudo quanto fizerdes prosperará. Que assim se cumpra esta palavra sobre as nossas vidas, segundo a fidelidade que temos proposto em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou passar rapidamente alguns avisos, porque nós deixamos para o final e você desliga a live e depois não sabe o que está acontecendo. Os decretos estaduais ainda estão em vigor e nós precisamos obedecê-los. Então nós aguardamos as alterações que nesta semana ainda se darão, mas o estudo de terça-feira continua via live a partir das 19 horas. Você busca lá, 20 horas o estudo de terça-feira. O culto de quinta-feira também via live, em virtude da restrição de horário, somente via live. E no domingo, nós vamos estar informando pontualmente as alterações que haverão. Então você fica ligado. Encontro das mulheres está programado para o próximo sábado, 15 horas. Se permanecer o decreto como está, há possibilidade de realizá-lo durante a tarde. Então assim será. Se houver alterações, todos nós seremos avisados pelas redes e mídias sociais. Amém? Amém aos presentes? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Versículos 28, 29 e 30. Nós vamos ser ministrados nessa noite em uma das falas mais poderosas da excelente pessoa de Jesus Cristo. Jesus aqui encontrava um quadro de muito desânimo em meio ao povo. O cansaço havia tomado conta deles e o desânimo, e não há coisas piores do que o cansaço e o desânimo. E ele faz uma das liberações mais poderosas. Capítulo 11, versículo 28 a seguir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Sente, os presentes, pode sentar. Você que está acompanhando pela live, em nome de Jesus, preste atenção. Não ocupe esse tempo com outros afazeres, ou enquanto a live rola por um celular, não fica no WhatsApp e nas redes sociais no outro. Preste atenção. É um tempo que nós precisamos submeter a Deus, e nós vamos submetê-lo nessa noite.
Jesus Cristo, aqui no início da sua obra missionária, do seu ministério, ele se encontra em um dos momentos em que a humanidade, ou aqueles que o cercavam, estavam em grande dúvida e aflição. Nós precisamos entender o contexto da época para imaginar o que aconteceu aqui. Você sabe que o Império Romano dominava aquela região. Você sabe que o farisaísmo estava muito em alta, ou seja, o partido mais numeroso e mais poderoso religioso da época dominava e impunha julgos sobre os homens que eles não conseguiam suportar. As regras impostas para o judaísmo, pelo judaísmo dentro do farisaísmo, eram pesadas demais, porque o povo sofria muito sob o governo de Roma. O que era mais difícil aqui é que os religiosos não se importavam com a dor do povo, porque eles tinham um acordo político com o governo da época. Eles mantinham dentro da religiosidade o seu compromisso técnico com os cultos, com a pregação dos escritos, mas não passava disso. A manifestação da presença de Deus estava longe de suas vidas, com poucas exceções. Com poucas exceções, ao qual Deus ainda ministrava, tocava e revelava, em grande número e grande parte, a religiosidade havia tomado conta destes homens que tinham como missão glorificar o Deus vivo através das suas vidas. Jesus Cristo já neste tempo havia estabelecido e instituído os 12 apóstolos, e o ministério já estava presente e caindo na graça do povo. As pessoas já começavam a observar e viam os escritos se cumprindo através deste homem, que de uma forma simples se movia em meio ao povo, mas os céus estavam com ele. É interessante que Jesus, ele não precisava de grandes anunciações da sua presença, ele não precisava de pessoas que preparassem um ambiente para ele, ele simplesmente chegava. É interessante que ele não estava preocupado com a adulação das pessoas, ele sim sabia que tinha uma missão. E isso estava muito vivo no seu coração, porque o coração dele era o coração do Pai. Ele não ficava reclamando a sua aprovação, porque ele entendia onde ele estava e para que ele foi chamado, qual era a sua missão. Ele precisava era fazer. Entenda que ele estava cercado de 12 pessoas totalmente diferentes uma das outras, com trabalhos diferentes, com vontades diferentes e personalidades diferentes, embora eles fossem nutridos por uma mesma cultura. Agora é claro que cada um dos 12 pensavam de uma forma, cada um dos 12 tinham as suas opiniões, cada um dos 12 queriam do seu jeito, e não poucas vezes alguns dos 12 impediam as pessoas de chegarem até perto dele, porque entendiam que não era certo. A doutrina religiosa estava muito pesada ainda no coração deles, e eles precisavam desconstruir tudo isso. Agora, como se desconstrói algo se não é se entregando totalmente? Como nós desconstruímos uma edificação em nossas vidas se nós não nos submetemos àquele que nos discipula, nos ensina? É impossível. Quando pegamos o paralelo da personalidade do apóstolo Pedro, nós vemos o quanto foi difícil para esse homem, não foi fácil. O quanto ele resistiu, o quanto ele questionou e o quanto ele viveu junto com Jesus. Embora ele fosse duro para aceitar algumas coisas, e entenda, Jesus veio pregando o novo.
Jesus veio trazendo dentro de princípios a manifestação de Deus e desconstruindo a religiosidade. Embora Pedro respeitasse Jesus e entendesse que ele era o mestre e o reconhecia como Messias, não era fácil, mas era necessário. Era necessário que Pedro precisava entender que as suas razões próprias não tinham mais valor como tinham na sociedade que ele vivia. Era necessário Pedro entender que não era mais no grito e na manipulação, não era assim que funcionava. Agora, os céus se manifestavam e era a vontade absoluta de Deus. As multidões estavam cansadas. E é fato que as multidões buscavam refrigério para a sua alma. E Jesus traz uma palavra de extremo impacto. Ele diz primeiramente: vinde a mim. Saiam da condição que vocês estão. Deixem as queixas e os direitos próprios para trás. Deixem as reclamações de vocês. Vocês precisam sair da condição ao qual os pais de vocês e vocês estão vivendo. Porque em meio à reclamação, à murmuração e à queixa, vocês nunca vão sair dessa condição. Venham a mim. Abram mão do costumeiro dia a dia, ou seja, da monotonia diária que vocês vivem. Abram mão do peso que está sobre vocês e que vocês aceitaram, abram mão disso. Saiam dos círculos que cada vez mais abrem feridas velhas, que tem mau cheiro. E que feridas são essas? As feridas dos velhos ranços, das velhas queixas, das velhas batalhas perdidas. Saiam dessa condição. E Jesus foi muito preciso nesta afirmação, porque não há como viver o novo se nós não sairmos da condição velha. Não há como ter salvação se não abandonarmos a velha vida. Não há como recebermos Jesus se não abandonarmos os velhos deuses e ídolos. Não há como viver a verdade se não sairmos da mentira. E são questões e pontos que dependem de nós, e nós esperamos um milagre para isso. Não vai acontecer, porque é posicionamento de cada um de nós, é posicionamento de busca, é querer. Venham ao meu encontro, saiam do conformismo e do comodismo e venham a mim. Todos aqueles que estão cansados desta situação, todos aqueles que desejam mudança de novidade de vida, todos aqueles que não querem mais viver a sua vida lambendo velhas feridas, todos aqueles que estão fartos das mesmas desculpas, venham. Todos os que estão sobrecarregados, que não aguentam mais os fardos que foram impostos da religiosidade, todos aqueles que sentem um peso sobre os seus ombros que não conseguem avançar, Jesus disse: venham a mim. E eu quero lhe dizer, não há outro. Os que estão cansados, e é interessante que são duas palavras tão comuns nesses dias. Puxa, eu estou tão cansado, eu estou tão atarefado e sobrecarregado de coisas. Mudou o tempo, mudou a condição, mas a maneira é a mesma. E Jesus aqui foi claro que era para estes virem ao encontro dele, porque estas coisas precisavam ser tiradas, e elas só seriam tiradas se as pessoas têm a disposição de querer tirá-las. Desculpas como canseira e desculpas de sobrecarga existiram antes e muito antes de eu e você nascermos para buscar a presença de Deus. Estas desculpas já existiam para não ir ao encontro dele, e ele diz: venham, ousem, deem um passo à frente.
Peguem todo este entulho e essa sobrecarga e venham ao meu encontro. Não venham sem elas. Não deixem elas guardadas embaixo da escada no armário, não. Tragam elas junto com vocês. E de certa forma é constrangedor nós irmos até Jesus com peso e sobrecarga. E nós pensamos, puxa, estes pesos são daquilo que as pessoas têm feito contra nós. Não. São pesos de estimação e cargas que nós usamos variavelmente para justificar os nossos erros ou para desculpar as nossas ausências. É aquele emprego que me cansa tanto. É aquela sobrecarga que não permite que eu busque um pouco mais, que não me dá um espaço e uma brecha para servir. E deixe-lhe dizer uma coisa: servir a Deus existe desde o Éden. Você já pensou, se Adão fosse vagabundo, ele não servia para aquele lugar, me desculpe o termo. Porque Deus foi muito claro com ele: guardar e cultivar o jardim. Deus não disse, deita aí e deixa as coisas acontecerem. Não, Adão, você vai guardar, você vai ser um vigilante. Você vai ser da escolta, você vai olhar os limites. Você vai observar, não deixa nada errado entrar ou acontecer. Guardar. E mais do que isso, você não só vai ser o vigilante que vai andar para frente e para trás, você vai cultivar, fazer com que o Éden frutifique. Pega a semente de lá, planta aqui. Pega a árvore daqui, a muda e traz para cá. Cultiva, faz prosperar a semente do Éden. Faz o Éden ser mais vivo, multiplicar, prosperar e avançar. Desde o Éden o homem é chamado a servir e glorificar a Deus. E as nossas sobrecargas pessoais e emocionais e nossos fardos, eu não posso porque o meu filho, você entende? Meu emprego, meu horário. Eu fico um pouco preocupado porque eu venho de um tempo que nós abrimos mão do estudo para não deixar de servir na obra. Se eu estudar tais dias da semana, eu perco o culto, então eu não vou fazer curso nos tais dias para estar na igreja, para auxiliar. No sábado eu trabalho até meio-dia, porque à tarde o pastor vai fazer visitas e eu vou levar ele com o meu carro. É assim, amados, eu não estou contando história de outros, é a minha história e da minha esposa. No sábado, 1h30 da tarde, eu tinha uma Caravan 75. Se você acha que seu carro gasta, tenha uma para ver. Eu estacionava na frente da casa do pastor e nós íamos pegar mais 3 pessoas. E nós chegávamos no horário do culto, de volta das visitas. Era assim. O pastor ou a pastora colocava o carro deles? Não. Mas pastor, eles pagavam a gasolina? Não. Você entende o que você semear na frente? São testemunhos que a gente esquece. Eu me lembro de uma oportunidade de uma família que veio a um culto e havia uma anciã enferma no final dos seus dias no município chamado Guabiju. Sabe onde fica? Nas tuas férias procura. Eu trabalhei até o meio-dia, passei em casa, peguei 2 fatias de bolo que a minha esposa fez, juntei 4 pessoas junto com a missionária, fomos a Guabiju. O almoço foi o bolo no caminho. Voltamos 7:50, o culto era às 8. Deixei eles na igreja, fui para casa pegar minha esposa e o Felipe, que era pequeno. E ainda estávamos no culto. Será que hoje você está sendo exigido demais? Você entende? Que nós estamos muito desleixados com o chamado e com a obra. Jesus disse mais: eu vos aliviarei. Eu vou tirar esses pesos que têm feito com que vocês parem
e fiquem de certa forma dormentes e letárgicos, eu quero tirar isso. Eu quero tirar de você as queixas das canseiras. Eu quero tirar de vocês a cegueira da letargia e o informigamento que a letargia traz. Eu quero tirar tudo isso para que a visão de vocês abra e seja muito extensa e vá muito longe, e vocês possam ver muito além do que têm visto. E ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo, não há como. E é interessante essa palavra. Nós trazemos a Ele cansaço e sobrecarga, entregamos nas mãos dEle, sai o peso, nos libertamos, chegamos a Ele, o reconhecemos, confessamos, vem aquela alegria em nós, nós queremos tombar nossa cidade de cabeças ou de pernas para o ar, nós queremos entrar em todo lugar, porque aquela sobrecarga, aquele peso saíram, mas agora, Ele diz, opa, não é só isso, agora eu quero entregar a vocês o meu jugo, e há um jugo, responsabilidade e comprometimento, e não é fácil, porque quando nos comprometemos com Ele, temos responsabilidades com Ele, as respostas não podem ser evasivas. Para os homens nós damos, diz até na sexta-feira que vai contigo até o fim, e no sábado de manhã manda um WhatsApp que já está fora. Para os homens a gente dá qualquer resposta. Agora com o Senhor não é bem assim, sabes por quê? Porque nossas promessas a Ele são registradas nos céus, não são esquecidas e nem apagadas, não são negociadas e nem trocadas. E é interessante, quando a promessa é feita, nós passamos a ser esquadrinhados, primeiramente pelo Senhor, porque prometemos a Ele. É engraçado que nós ficamos chateados quando alguém nos diz que vai estar em algum lugar e não aparece, quando alguém nos diz que nos trará alguma coisa e não traz, ou que nos diz que nos daria algo e dá para outro, e a gente fica... Agora você imagina o peso destas promessas em Deus, que ficam gravadas eternamente, e elas vão gerando um depósito negativo, e aí vem o cobrador, o inquiridor, porque ele tem esse direito. Nós nos omitimos e mentimos que faríamos, e o cobrador da promissória aparece, e aí nós dizemos, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que o prumo está na minha vida? Senhor, o porquê de todas essas coisas? E nós mal nos lembramos que um dia nós deixamos em aberto algo com Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós os meus princípios, tomai sobre vós a minha palavra, tomai sobre vós a minha santidade, tomai sobre vós a minha verdade, tomai sobre vós a revelação e manifestação do meu reino. E isso traz um peso, sim, traz um peso, porque nós somos humanos. E ele diz mais: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso nos quebra. Observem o meu exemplo. Mas Jesus, o fulano, não, aprendei de mim. Mas Senhor, o ciclano, aprendei de mim. Observem, estudem, avaliem, esquadrinhem a minha pessoa, procurem, passem o prumo no meu caráter. É isso que Jesus diz. Me coloquem à prova, aprendam que sou manso
e humilde de coração. E sabe o que acontece? Quando nós exigimos dele as respostas, este princípio começa a agir em nós. E se nós não temos humildade e nem queremos encontrá-la e não temos mansidão, começamos a ter guerras. E essas guerras se dão aqui, por qualquer fagulha que seja lançada. Porque os dardos inflamados do maligno têm tanta eficiência? Porque os dardos inflamados do maligno tiram tantas pessoas do ponto de equilíbrio? E você já ouviu a pregação que eu vou falar aqui? Ele só precisa de 2 segundos. Porque as mentiras do incircunciso tiram tantos filhos de Deus da verdade? Porque a guerra sendo travadas dentro. O jugo e os princípios do Senhor, com sentimentos e vontades almáticas. A verdade de Deus, com direitos adquiridos por nós no conhecimento humano. E isso dentro de nós trava uma batalha terrível, porque enquanto a palavra diz que nós precisamos perdoar, este conhecimento que nos foi alcançado e esta filosofia de que nós temos o direito da restituição, vem batalhando poderosamente contra a graça e a misericórdia que temos aprendido do Senhor e inevitavelmente sufocando o amor de Cristo em nós. Não deixe isso acontecer. Aquele que perdoa, infelizmente, é tratado pelo mundo como alguém bobo, coitado, e que é passado para trás variavelmente. Aquele que é manso de coração, eu não estou falando covardia, mansidão, é tratado como alguém que não tem iniciativa própria. Aquele que tem humildade, pela filosofia humana, é tratado como um coitado, como um Zé Ninguém. Mas Jesus falou isso. O mundo vive de promoções. E é interessante que as ferramentas de mídias sociais têm se encarregado de fazer isso. Promoções nas mídias sociais, respostas, réplicas, tréplicas, ofensas, direitos próprios declarados aí, e nós vemos tantas pessoas exigindo isso e poucas retrocedendo nos seus direitos. Jesus disse mais: e achareis descanso para a vossa alma. O que a humanidade tem buscado hoje? Não é descanso? O que a humanidade tem buscado hoje não é paz? O que a humanidade tem buscado hoje não é refrigério? O que a humanidade tem buscado hoje é sair das batalhas e ter um pouco de sossego? Está aqui. O descanso da nossa alma está condicionado, consignado a ir ao encontro da excelente pessoa de Jesus Cristo e não terceirizar isso. E não terceirizar isso somos nós. Quem tem que ir diante do rei é quem tem a petição na mão. Quem tem que ir diante do rei é aquele que tem o pedido, não há como terceirizar isso. Quem tem que se apresentar diante do rei é aquele que tem a demanda. Não tem representantes, não tem procurações, é presencial. Primeiro, ir à sua presença. Segundo, aceitar os seus termos e condições. Aceitar os termos e as condições de Jesus. Isso quer dizer o quê?
é fazer o que o apóstolo Paulo fez e disse. Um homem criado aos pés de Gamaliel, membro do conselho farisaico, cidadão romano, judeu de nascença, respeitado na sociedade e com o papel de juiz, perseguir a igreja, julgar, condenar e executar a condenação. Sabe o que ele diz? Tudo que eu aprendi antes de Cristo considero como esterco. Meu Deus do céu. Tudo que eu aprendi antes eu considero como um monte de massa bolorenta e mal cheirosa. Não tem mais valor nenhum para mim, é resto posto para fora. Porque quando ele encontrou Jesus, amados, ou melhor, quando Jesus encontrou ele foi a Cristo. Ele foi ao seu encontro, ele tomou o jugo de Cristo sobre si, aprendeu dele que é humilde e manso de coração e recebeu paz para a sua alma. Você entende a caminhada? Amém? Eu fico preocupado e quero compartilhar algo com você. Nós estamos, neste sábado foi a segunda reunião consecutiva de pastores da cidade. Uma reunião longa, proveitosa. E eu vejo que eles têm compartilhado nessas reuniões, os que têm ido, os que têm se sujeitado, os que têm desejado orar pela unidade. O que eles têm compartilhado é o que nós temos ministrado aqui, e eu fico quieto olhando e ouvindo. A penúltima reunião, quando chegou a minha vez de falar, eu disse: olha, eu não tenho o que acrescentar, porque eu estou ouvindo o que eu falaria. Passo a vez. Não preciso manifestar. Os desafios, a palavra que tem recebido, a direção da pregação. Parece que nós nos combinamos, ou ouvimos, ou assistimos o culto um do outro. Tem sido falado a mesma coisa: voltar. Voltar. Porque há um modismo sendo pregado de Jesus: toma todos os meus problemas e deixa a vida me levar e eu viver como eu quero, que está levando muitos ao inferno. Jesus nunca disse isso no Evangelho. Ele fala que há um jugo para ser recebido, que há uma responsabilidade para viver com Ele. Ele nunca disse: você venha como está e fique como quiser. Ele nunca falou isso. Faça tudo o que der na telha, porque a obra da cruz já justificou tudo, vírgula. A obra da cruz justifica tudo, desde que nos arrependamos, confessamos e deixemos. E há um evangelho sendo pregado e dizendo: continue fazendo o que você quer, porque no final, lá no teu último suspiro, Jesus é obrigado a te perdoar e te salvar. Sinto muito. A boa notícia é que aqueles que buscam terão galardão. Aqueles que seguem e correm a bocareira terão a vitória. Aqueles que andam em unidade com Ele o verão e estarão com Ele. Essa é a boa notícia. Mas depende do vinde. E Ele diz mais: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu separei um outro texto, que eu vou falar dele brevemente com você, para que você entenda o peso da entrega. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22, um jovem fariseu. O texto me faz entender que ele não só era bonito, mas como benquisto, querido, respeitado. Era um jovem de muitas posses,
e religioso. E ele se esforçava dentro da religião, cumprindo as obrigações religiosas. Mas agora a maneira como ele vai a Jesus é uma maneira um pouco ousada. Porque nós lemos muitas vezes e dizemos: puxa, Jesus poderia ter pego mais leve com este homem. E aí que vem o engano. Ele foi ao encontro de Jesus para saber se havia mais alguma coisa que ele pudesse fazer, com o coração numa boa vontade de saber daquele mestre, daquele carpinteiro que falava palavras e princípios de Deus com tanta eloquência e propriedade, se ainda existiria algo que ele pudesse buscar para alcançar a vida eterna. Deixe-me dizer uma coisa. Esse jovem rico estava movido no seu íntimo de uma boa dose de prepotência e arrogância. Ele estava com o coração obstinado. E a palavra diz que a obstinação é como o pecado de idolatria. E ele estava cego, ele era idólatra. Jesus diz para ele guardar a lei, os mandamentos. E ele olha para Jesus e ele diz: isso eu faço desde a minha mocidade. Sabe o que ele diz? O grande suprassumo, a bola da vez que tu está querendo me dizer, eu tiro de letra. Porque isso aí, desde que eu sou um guri, eu sei. Isso aí eu já faço. Se é só isso, eu estou acima da média. Eu já estou salvo. E normalmente os que acham que estão acima da média, eles caem. E caem como uma estrela. Jesus diz algo então para ele que o toca profundamente. E aí é o grande momento de você saber como estava o coração dele. Se tu queres ser perfeito, se tu queres ser o que tu está dizendo que tu é, se tu queres verdadeiramente ser aquilo que tu tanto ostenta e não somente dizer, pega aquilo que tu mais idolatra, aquilo que tu mais ama, aquilo que é o teu alicerce em meio à sociedade, aquilo que te dá orgulho e te coloca diante dos homens num patamar muito alto, te desfaz de tudo, vende tudo, dá para os pobres, abre mão de tua vida, do teu reconhecimento, da tua aprovação e vem comigo. Abre mão do teu sobrenome, abre mão dos teus diplomas e reconhecimentos e aplausos e me segue. Eu não preciso que ninguém me reconheça. Você está preparado para isso? Eu não preciso ser aprovado por ninguém. Você está preparado para isso? Você está preparado? Ou na primeira vez que não te aplaudirem, você cai em profunda tristeza e abandona tudo? Jesus pediu ao jovem rico: abre mão das tuas aprovações, seja o 15º, 18º ou o 20º, já tem uma turma, e me segue. O que o jovem rico fez? Entristecido, virou as costas e foi embora. Não foi isso? Ele não tomou o jugo de Cristo sobre ele. Você entende? E era o desejo de Jesus que ele vendesse e fosse um pobre? Não. Jesus tocou no âmago do seu orgulho, que para ele era o status social. Talvez para nós sejam outras coisas. Talvez para nós sejam outras áreas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para as vossas almas. Nesta noite nós vamos orar. E nós vamos abrir mão de nossas batalhas internas, emocionais, pessoais e íntimas. Não estou falando das tuas pelejas no Senhor. Estou falando daquelas que estão aqui, ó. Que fazem com que você, algumas vezes, tome algumas atitudes impróprias à palavra. Julgamentos, pré-julgamentos, ranços, murmurações, desobediências, contendas, iras, fofocas, pelejas, brigas. Aquelas guerras que se dão aqui, ó. Quando o princípio encontra uma grande fortaleza humana, e o princípio é deixado de lado porque a nossa razão própria fala mais alto. Essas guerras, nós vamos lançar aos pés de Cristo nessa noite. Senhor, Tu sabe que eu te amo, mas Senhor, eu não consigo perdoar, eu não consigo confiar, eu não consigo obedecer, eu não consigo não murmurar, eu não consigo deixar de falar mal, eu não consigo deixar de criticar, eu não consigo deixar essas pelejas. Essas pelejas que você vai ir diante de Jesus, não sou eu orando por você não. Vinde a mim. Você vai apresentar diante do Senhor. Senhor, isso é aquilo que o jovem rico não quis abrir mão, mas eu quero. Tu disseste para ele abrir mão da riqueza, e eu tenho dentro de mim um ímpeto de batalha, que quando eu quero algo, eu atropelo todo mundo, não interessa quem seja o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, e se não fizer como eu quero, eu vou embora. Entrega essa batalha diante do Senhor, porque senão você nunca vai ter paz na sua alma. Não vai. E não é porque eu estou dizendo, você nunca vai ter paz, porque essa guerra vai ser militada até o fim no teu coração. Nessa noite nós vamos orar. E se há um lugar melhor para entregar, é nas mãos dele, aos pés dele, porque ele pediu que nós entregássemos essas sobrecargas e esses pesos. E chega a ser uma troca injusta. Eu dou o meu pior para Jesus e recebo um fardo e um jugo dos céus. Eu dou aquilo que me faz mal, que está me matando, e Jesus me dá princípios dele, que vem combater contra sentimentos da alma, mas são princípios do céu, princípios e jugos de obediência e fidelidade. Você está disposto? Se coloque de pé. Você aí na sua casa, coloca a mão no seu coração, e nós vamos orar nessa noite, mas amado, esteja disposto a abrir mão. Você não pode dizer, Senhor, eu entrego essa e essa, mas essa aqui, semana que vem eu vou sentar com o pastor ou com o irmão, eu vou arrancar para fora tudo. Eu até poderia pregar sobre Maria Madalena e as pedras da justiça própria, mas não vou, por causa do horário. Eu vou guardar essas pedrinhas para a semana que vem, porque quando eu sentar com a pessoa que eu preciso sentar, eu vou jogar uma por uma. O que é isso, irmão? O que é isso? Nós precisamos entregá-lo aos pés de Cristo, ter vergonha e fazer como aqueles homens fizeram. A palavra diz que eles depositaram as suas pedras todas no chão e foram embora. Deixaram ali a sua justiça, porque lá estava quem era maior do que a sua justiça. Lá estava o Cristo. Amém? Amém? Feche teus olhos. Você vai dizer o que é, porque você precisa ao encontro dele. Eu vou orar aqui e vou interceder por você. Você que está em casa, põe a mão no teu coração e apresenta as tuas guerras ao Senhor. Talvez essas guerras sejam com um familiar próximo. Você não consegue falar e nem perdoar. É a tua guerra. Talvez seja com irmãos em Cristo da mesma congregação ou de outras congregações. A tua guerra. E você vai apresentá-la diante do Senhor. Senhor, nesta noite,
aqui está a tua igreja, que acompanha presencialmente pela live nessa noite. A tua palavra diz que tu és Deus zeloso e tu sondas o coração. A tua palavra diz que tu conheces o assentar e o levantar do homem, e nesta noite nós colocamos nossas guerras diante da tua presença. A questão aqui não é que nós queremos deixar as guerras, mas nós precisamos. A questão aqui não é que nós não achamos que não precisamos tirar a limpo, mas nós não queremos mais isso. A questão aqui não é que não nos dá uma certa coceira, não nos faz um bem ao ego falar algumas coisas, mas nós não podemos mais, porque isso nos mata. Nós não queremos mais viver assim, Senhor. Nós queremos nessa noite entregar estes fardos que carregamos por tanto tempo, mesmo quando cristãos. Aceitamos a Ti, confessamos o Teu nome, viemos a seminários, fizemos libertação, mas parece que algumas coisas ficaram dentro de nós e nós não queremos mais. Isso nos mata, nos atrasa, nos atrapalha, isso nos confunde no nosso chamado ministerial. Nós não queremos mais, Senhor. Aqui estão as minhas guerras. Fale a Ele e dê o nome da tua guerra. Aqui está a minha guerra. Fale isso para Ele. Aqui está aquilo que tem impedido. Aqui está o orgulho, aqui está a prepotência, a arrogância. Aqui está a cólera, que é a ira. Aqui está a violência. Aqui está a insubmissão, a desobediência. Aqui está a mentira, o ódio. Aqui está a inveja, Senhor, apresentada diante de Ti. E nós entregamos esse fardo. Entregamos estas guerras, esses fardos a Ti. E tomamos para nós o Teu jugo que é suave e Teu fardo que é leve. Nos ensina nessa noite. E vem com Teu bálsamo e Teu refrigério sobre nós. Nós queremos, Senhor, Senhor, ser águas vivas na fonte. Nós queremos resplandecer a Tua glória. Queremos ser a voz da reconciliação. Queremos ser aqueles que restituem, que restauram, que reedificam. Aqueles que entram nas cidades destruídas e reedificam as cidades. Aqueles que trazem paz a lares de confusão. Aqueles que acabam de uma vez por todas com todas as demandas e intrigas. Nós queremos ser aqueles que são a fonte de águas vivas e a ponte entre duas margens, trazendo unidade, ligando aquilo que estava separado e trazendo a Tua paz em todo momento, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. A palavra diz que Salomão recebeu de Deus sabedoria e entendimento, e ele estava dormindo. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é dar graças ao Senhor, avisar todos os oficiais e fazer um grande banquete. E ele celebrou, e ele estava dormindo. Mas aquilo que Deus falou em sonho para ele, ele tomou como verdade absoluta. Alguns podem até ter dito para ele: mas rei, foi um sonho. Salomão disse: não, Deus falou comigo face a face. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E ele compartilhou o seu testemunho e celebrou com um grande banquete o que Deus lhe dera. E Salomão foi o rei mais sábio de todos os tempos. A diferença entre recebermos e não está enquanto nós cremos, recebemos e celebramos. Uma pessoa pode receber o maior milagre nesta noite e sair por essa porta e dizer: eu acho que não foi bem assim. Ela nunca será plena naquilo que Deus entregou, porque nem ela creu. Agora ela pode estar ouvindo uma palavra e ela dizer: esta palavra entrou em mim e eu recebo, e ela é para mim porque Deus a liberou nesta noite sobre a minha vida, e eu creio. E esta pessoa testemunha sobre aquilo que tem mudado a sua vida, e quando ela testemunha, ela vive em torno da promessa que Deus deu a ela, relembrando e falando e anunciando a palavra de Deus que foi liberada, e esta palavra toma forma sobre ela, porque ela, pela declaração da sua boca, manifestou a fé daquilo que ouviu e recebeu. Amém?
creia. Você não precisa ver, você precisa crer. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe poderosamente os irmãos que estão pela live nos acompanhando. Amado, acompanhe as programações que estão nas redes sociais. Esteja linkando, curtindo, esteja compartilhando. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. Que a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um. E que grande seja a paz do Senhor em vossas vidas. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Segundo, aceitar os seus termos e condições. Aceitar os termos e as condições de Jesus. Isso quer dizer o quê? É fazer o que o apóstolo Paulo fez e disse. Um homem criado aos pés de Gamaliel, membro do conselho farisaico, cidadão romano, judeu de nascença, respeitado na sociedade e com o papel de juiz. Perseguir a igreja, julgar, condenar e executar a condenação. Sabe o que ele diz? Tudo o que eu aprendi antes de Cristo considero como esterco. Meu Deus do céu. Tudo o que eu aprendi antes eu considero como um monte de massa bolorenta e mal cheirosa. Não tem mais valor nenhum para mim. É resto posto para fora. Porque quando ele encontrou Jesus, amados, ou melhor, quando Jesus encontrou ele foi a Cristo. Ele foi ao seu encontro, ele tomou o jugo de Cristo sobre si, aprendeu dele que é humilde e manso de coração e recebeu paz para a sua alma. Você entende a caminhada? Amém? Eu fico preocupado. E quero compartilhar algo com você. Nós estamos, neste sábado, foi a segunda reunião consecutiva de pastores da cidade. Uma reunião longa, proveitosa. E eu vejo que eles têm compartilhado nessas reuniões, os que têm ido, os que têm se sujeitado, os que têm desejado orar pela unidade. O que eles têm compartilhado é o que nós temos ministrado aqui. E eu fico quieto olhando e ouvindo. A penúltima reunião, quando chegou a minha vez de falar, eu disse: olha, eu não tenho o que acrescentar porque eu estou ouvindo o que eu falaria. Passo a vez. Não preciso manifestar. Os desafios, a palavra que tem recebido, a direção da pregação. Parece que nós nos combinamos ou ouvimos ou assistimos o culto um do outro. Tem sido falado a mesma coisa. Voltar. Voltar. Porque há um modismo sendo pregado de Jesus: toma todos os meus problemas e deixa a vida me levar e eu viver como eu quero, que está levando muitos ao inferno. Jesus nunca disse isso no Evangelho. Ele fala que é um jugo para ser recebido, que é uma responsabilidade para viver com Ele. Ele nunca disse: você venha como está e fique como quiser. Ele nunca falou isso. Faça tudo o que der na telha, porque a obra da cruz já justificou tudo, vírgula. A obra da cruz justifica tudo, desde que nos arrependamos, confessamos e deixemos. E é um evangelho sendo pregado e dizendo: continue fazendo o que você quer, porque no final, lá no teu último suspiro, Jesus é obrigado a te perdoar e te salvar. Sinto muito. A boa notícia é que aqueles que buscam terão galardão. Aqueles que seguem e correm a bocareira terão a vitória. Aqueles que andam em unidade com Ele o verão e estarão com Ele. Essa é a boa notícia.
mas depende do vinde. E ele diz mais: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu separei um outro texto, que eu vou falar dele brevemente com você, para que você entenda o peso da entrega. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22, um jovem fariseu. O texto me faz entender que ele não só era bonito, mas como benquisto, querido, respeitado. Era um jovem de muitas posses e religioso. E ele se esforçava dentro da religião, cumprindo as obrigações religiosas. Mas agora a maneira como ele vai a Jesus é uma maneira um pouco ousada. Porque nós lemos muitas vezes e dizemos: puxa, Jesus poderia ter pego mais leve com este homem. E aí que vem um engano. Ele foi ao encontro de Jesus para saber se havia mais alguma coisa que ele pudesse fazer, com o coração numa boa vontade de saber daquele mestre, daquele carpinteiro que falava palavras e princípios de Deus com tanta eloquência e propriedade, se ainda existiria algo que ele pudesse buscar para alcançar a vida eterna. Deixa-me dizer uma coisa: esse jovem rico estava movido no seu íntimo de uma boa dose de prepotência e arrogância. Ele estava com o coração obstinado, e a palavra diz que a obstinação é como o pecado de idolatria, e ele estava cego, ele era idólatra. Jesus diz para ele guardar a lei e os mandamentos, e ele olha para Jesus e ele diz: isso eu faço desde a minha mocidade. Sabe o que ele diz? O grande suprassumo, a bola da vez que tu está querendo me dizer, eu tiro de letra, porque isso aí desde que eu sou um guri, eu sei, isso aí eu já faço. Se é só isso, eu estou acima da média, eu já estou salvo. E normalmente os que acham que estão acima da média, eles caem, e caem como uma estrela. Jesus diz algo então para ele que o toca profundamente, e aí é o grande momento de você saber como estava o coração dele. Se tu queres ser perfeito, se tu queres ser o que tu está dizendo que tu é, se tu queres verdadeiramente ser aquilo que tu tanto ostenta e não somente dizer, pega aquilo que tu mais idolatra, aquilo que tu mais ama, aquilo que é o teu alicerce em meio à sociedade, aquilo que te dá orgulho e te coloca diante dos homens num patamar muito alto, te desfaz de tudo, vende tudo, dá para os pobres, abre mão de tua vida, do teu reconhecimento, da tua aprovação, e vem comigo. Abre mão do teu sobrenome, abre mão dos teus diplomas e reconhecimentos e aplausos, e me segue. Eu não preciso que ninguém me reconheça. Você está preparado para isso? Eu não preciso ser aprovado por ninguém. Você está preparado para isso? Você está preparado? Ou na primeira vez que não te aplaudirem, você cai em profunda tristeza e abandona tudo? Jesus pediu ao jovem rico: abre mão das tuas aprovações, seja o 15º, 18º ou o 20º, já tem uma turma,
e me segue. O que o jovem rico fez? Entristecido, virou as costas e foi embora. Não foi isso? Ele não tomou o jugo de Cristo sobre ele. Você entende? E era o desejo de Jesus que ele vendesse e fosse um pobre? Não. Jesus tocou no âmago do seu orgulho, que para ele era o status social. Talvez para nós sejam outras coisas. Talvez para nós sejam outras áreas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nesta noite nós vamos orar. E nós vamos abrir mão de nossas batalhas internas, emocionais, pessoais e íntimas. Não estou falando das tuas pelejas no Senhor. Estou falando daquelas que estão aqui, ó. Que fazem com que você, algumas vezes, tome algumas atitudes impróprias à palavra. Julgamentos, pré-julgamentos, ranços, murmurações, desobediências, contendas, iras, fofocas, pelejas, brigas. Aquelas guerras que se dão aqui, ó. Quando o princípio encontra uma grande fortaleza humana, e o princípio é deixado de lado porque a nossa razão própria fala mais alto. Essas guerras nós vamos lançar aos pés de Cristo nessa noite. Senhor, Tu sabe que eu te amo, mas Senhor, eu não consigo perdoar, eu não consigo confiar, eu não consigo obedecer, eu não consigo não murmurar, eu não consigo deixar de falar mal, eu não consigo deixar de criticar, eu não consigo deixar essas pelejas. Essas pelejas que você vai ir diante de Jesus, não sou eu orando por você não. Vinde a mim. Você vai apresentar diante do Senhor. Senhor, isso é aquilo que o jovem rico não quis abrir mão, mas eu quero. Tu disseste para ele abrir mão da riqueza, e eu tenho dentro de mim um ímpeto de batalha, que quando eu quero algo, eu atropelo todo mundo, não interessa quem seja o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, e se não fizer como eu quero, eu vou embora. Entrega essa batalha diante do Senhor, porque senão você nunca vai ter paz na sua alma. Não vai. E não é porque eu estou dizendo, você nunca vai ter paz, porque essa guerra vai ser militada até o fim no teu coração. Nessa noite nós vamos orar. E se há um lugar melhor para entregar, é nas mãos dele, aos pés dele, porque ele pediu que nós entregássemos essas sobrecargas e esses pesos. E chega a ser uma troca injusta. Eu dou o meu pior para Jesus e recebo um fardo e um jugo dos céus. Eu dou aquilo que me faz mal, que está me matando, e Jesus me dá princípios dele, que vem combater contra sentimentos da alma, mas são princípios do céu, princípios e jugos de obediência e fidelidade. Você está disposto? Se coloque de pé. Você aí na sua casa, coloca a mão no seu coração, e nós vamos orar nessa noite. Mas amado, esteja disposto a abrir mão. Você não pode dizer, Senhor, eu entrego essa e essa, mas essa aqui, semana que vem eu vou sentar com o pastor ou com o irmão, eu vou arrancar para fora tudo. Eu até poderia pregar sobre Maria Madalena e as pedras da justiça própria, mas não vou, por causa do horário. Eu vou guardar essas pedrinhas para a semana que vem, porque quando eu sentar com a pessoa que eu preciso sentar, eu vou jogar uma por uma. O que é isso, irmão? O que é isso? Nós precisamos entregá-la aos pés de Cristo, ter vergonha e fazer como aqueles homens fizeram,
palavra diz que eles depositaram as suas pedras todas no chão e foram embora. Deixaram ali a sua justiça, porque lá estava quem era maior do que a sua justiça. Lá estava o Cristo. Amém? Amém? Feche teus olhos. Você vai dizer o que é, porque você precisa ao encontro dele. Eu vou orar aqui e vou interceder por você. Você que está em casa, põe a mão no teu coração e apresenta as tuas guerras ao Senhor. Talvez essas guerras sejam com um familiar próximo. Você não consegue falar e nem perdoar. A tua guerra. Talvez seja com irmãos em Cristo da mesma congregação ou de outras congregações. A tua guerra. E você vai apresentá-la diante do Senhor. Senhor, nesta noite, aqui está a tua igreja, que acompanha presencialmente pela live nessa noite. A tua palavra diz que tu és Deus zeloso e tu sondas o coração. A tua palavra diz que tu conheces o assentar e o levantar do homem, e nesta noite nós colocamos nossas guerras diante da tua presença. A questão aqui não é que nós queremos deixar as guerras, mas nós precisamos. A questão aqui não é que nós não achamos que não precisamos tirar a limpo, mas nós não queremos mais isso. A questão aqui não é que não nos dá uma certa coceira, não nos faz um bem ao ego falar algumas coisas, mas nós não podemos mais, porque isso nos mata. Nós não queremos mais viver assim, Senhor. Nós queremos nessa noite entregar estes fardos que carregamos por tanto tempo, mesmo quando cristãos. Aceitamos a Ti, confessamos o Teu nome, viemos a seminários, fizemos libertação, mas parece que algumas coisas ficaram dentro de nós e nós não queremos mais. Isso nos mata, nos atrasa, nos atrapalha, isso nos confunde no nosso chamado ministerial, nós não queremos mais, Senhor. Aqui estão as minhas guerras. Fale a Ele e dê o nome da tua guerra. Aqui está a minha guerra. Fale isso para Ele. Aqui está aquilo que tem impedido. Aqui está o orgulho, aqui está a prepotência, a arrogância. Aqui está a cólera, que é a ira. Aqui está a violência. Aqui está a insubmissão, a desobediência. Aqui está a mentira, o ódio. Aqui está a inveja, Senhor, apresentada diante de Ti. E nós entregamos esse fardo. Entregamos estas guerras, esses fardos a Ti. E tomamos para nós o Teu jugo que é suave e Teu fardo que é leve. Nos ensina nessa noite. E vem com Teu bálsamo e Teu refrigério sobre nós. Nós queremos, Senhor, Senhor, ser águas vivas na fonte. Nós queremos resplandecer a Tua glória. Queremos ser a voz da reconciliação. Queremos ser aqueles que restituem, que restauram, que reedificam. Aqueles que entram nas cidades destruídas e reedificam as cidades. Aqueles que trazem paz a lares de confusão, aqueles que acabam de uma vez por todas com todas as demandas e intrigas, nós queremos ser aqueles que são a fonte de águas vivas e a ponte entre duas margens, trazendo unidade, ligando aquilo que estava separado e trazendo a Tua paz em todo momento, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. A palavra diz que Salomão recebeu de Deus sabedoria e entendimento, e ele estava dormindo. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é dar graças ao Senhor, avisar todos os oficiais e fazer um grande banquete. E ele celebrou, e ele estava dormindo. Mas aquilo que Deus falou em sonho para ele, ele tomou como verdade absoluta. Alguns podem até ter dito para ele: mas rei, foi um sonho. Salomão disse: não, Deus falou comigo face a face. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E ele compartilhou o seu testemunho e celebrou com um grande banquete o que Deus lhe dera. E Salomão foi o rei mais sábio de todos os tempos. A diferença entre recebermos e não está enquanto nós cremos,
recebemos e celebramos. Uma pessoa pode receber o maior milagre nesta noite e sair por essa porta e dizer: eu acho que não foi bem assim. Ela nunca será plena naquilo que Deus entregou, porque nem ela creu. Agora ela pode estar ouvindo uma palavra e ela dizer: esta palavra entrou em mim e eu recebo, e ela é para mim, porque Deus a liberou nesta noite sobre a minha vida, e eu creio. E esta pessoa testemunha sobre aquilo que tem mudado a sua vida, e quando ela testemunha, ela vive em torno da promessa que Deus deu a ela, relembrando e falando e anunciando a palavra de Deus que foi liberada, e esta palavra toma forma sobre ela, porque ela, pela declaração da sua boca, manifestou a fé daquilo que ouviu e recebeu. Amém? Creia. Você não precisa ver, você precisa crer. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe poderosamente os irmãos que estão pela live nos acompanhando. Amado, acompanhe as programações que estão nas redes sociais. Esteja linkando, curtindo, esteja compartilhando. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. Que a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um. E que grande seja a paz do Senhor em vossas vidas. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.